10 atalhos de Excel que eu mais uso no meu dia a dia e que me ajudam a ganhar muito tempo com Excel, e ainda eu deixo o Excel trabalhar para mim, não é eu que trabalho não, deixo o Excel trabalhar. E o primeiro atalho que a gente vai ver desses 10 atalhos é o Ctrl E. O Ctrl E é um atalho bem interessante que ele faz o preenchimento inteligente de sequências. Então sempre que você tiver que preencher alguma planilha e tudo mais, lembra do Ctrl E, porque pode ser que ele possa te ajudar. Aqui, basicamente, eu tenho um relatório que eu baixei do sistema da empresa e coloquei aqui no Excel. Preciso fazer algumas análises. Esse daqui é um relatório de pedidos. E eu tenho várias informações, como data, SKU do item, nome do cliente, o sobrenome dele, quantidade e o total que o cliente comprou. Aqui eu tenho um problema que é o seguinte. Nome e sobrenome do cliente vieram de forma separada. Mas não dá para utilizar isso, eu preciso juntar nome e sobrenome. Como é que eu faço para juntar essas duas colunas, nome e sobrenome? Existem várias maneiras. A primeira maneira poderia ser escrevendo. Então, lá, Helena Mazzaropi, por exemplo. Enter. Mas, imagina só, se eu ficar escrevendo linha por linha, vai demorar muito. Então, uma maneira bem fácil de eu juntar todos esses nomes aqui, digitei o primeiro na célula de baixo. Eu aperto Ctrl E. Pronto, finalizei. Então, veja que não fui nem eu que fiz, foi o Excel que fez o trabalho para mim. É por isso que eu falei que o Ctrl E é uma excelente função para te ajudar. E, como eu disse também, essas 10 funções que a gente vai ver aqui me ajudam a ganhar muito tempo com o Excel. E essa daqui é uma delas, Ctrl E. Então o Excel ele preencheu aqui de forma inteligente para mim a lista. Ah, mas como é que ele sabe que era para juntar? Porque ele seguiu a sequência lógica. Quando eu digitei Helena Mazzaropi, ele entendeu que eu peguei essa célula aqui e juntei com essa. E aí ele continuou a sequência para mim. Um outro exemplo da gente utilizar, por exemplo, seria para eu criar um código para o cliente. Então, digamos que ao invés de eu ficar utilizando o nome completo do cliente, eu quero talvez deixar mais organizado e colocar e criar um ID, uma identificação para cada cliente, para que eu consiga me localizar de forma mais fácil e para que também não fique algo muito grande na minha planilha. Então, por exemplo, eu vou criar um código aqui para cada cliente. Para o primeiro, poderia ser ali, ó, EM, que significa Helena, ó, E de Helena e M de Mazzaropi, EM, e aí eu vou usar tracinho ID. Então, EM, tracinho ID. Enter. Se eu apertar Ctrl E, vamos ver se o Excel vai entender isso daqui. Entendeu? Olha que legal. Então eu não precisei fazer tudo de forma manual. Eu só apertei Ctrl E e o Excel finalizou para mim. Ó. Aqui a gente tem o Y de Yasmin, o F de Ferreira e olha só, deu certinho. Pegou a primeira letra de cada um dos nomes. Beleza? Então Ctrl E, tenho certeza que consegue te ajudar bastante em diversas situações no Excel. Outro atalho que eu uso bastante aqui no Excel é o Ctrl Enter. Ao invés, por exemplo, de você preencher célula por célula, usar Ctrl C, Ctrl V, você pode usar o Ctrl Enter para que ele já preencha todas as células que você selecionou de uma vez. Então, olha que interessante. Aqui veja que eu tenho duas planilhas, uma à esquerda e uma aqui à direita. E aí eu preciso preencher aqui o total para as duas planilhas. E também não é só duas células, não. São duas colunas com várias células cada uma. Então é bastante coisa que eu tenho que fazer aqui. Tenho que preencher toda essa coluna aqui com a fórmula e aqui também. Dá para usar Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar a fórmula, mas olha só que truque interessante. Como é que eu faria aqui a fórmula? Igual, abre parênteses, o valor unitário vezes a quantidade, fecha parênteses, menos o desconto. Enter. Beleza. Agora, como essa fórmula já está pronta, eu posso apertar Ctrl C e Ctrl V para todo mundo, né? Ctrl C, copio aqui, Ctrl V, seleciono aqui, Ctrl V. Só que existe uma maneira mais rápida da gente fazer isso. Mais rápida do que o Ctrl C, Ctrl V. Eu vou selecionar, por exemplo, toda essa primeira coluna. E agora eu vou apertar e segurar o botão Ctrl aqui do meu teclado. Segurando o botão Ctrl, eu venho aqui e seleciono, por exemplo, ó, a segunda coluna também. Aí veja que eu consegui selecionar tanto a primeira coluna quanto a segunda, utilizando o botão Ctrl. Seleciono a primeira, seguro o Ctrl e seleciono a segunda. Agora eu vou apertar aqui, por exemplo, o igual. Pronto. Olha só, já está aparecendo aqui. E eu vou refazer a fórmula que eu fiz anteriormente. Abre parênteses, unitário vezes quantidade, fecha parênteses, menos o desconto. Agora, aí que vem um truque. Eu vou apertar aqui o Ctrl Enter. Ctrl, estou apertando Ctrl, Enter. Ó, finalizei. Então eu consegui fazer a fórmula para as duas tabelas que eu tenho de modo bem simples e fácil. Quando ao invés de eu apertar o Enter e confirmar só para uma célula, eu consegui fazer a confirmação para todas as células que eu tinha aqui e que eu havia selecionado. Então o Ctrl Enter também é um atalho muito legal que a gente pode utilizar basicamente sempre. Outro atalho que eu utilizo bastante também é o Ctrl Setas. O que ele faz? Basicamente, sempre que você tiver uma planilha bem grande, com várias linhas, várias colunas, olha o tanto de informação que eu tenho aqui nessa base de dados.
convenhamos que é um pouco difícil de eu ficar, preciso ir lá no fim da minha planilha. Aí eu clico aqui do lado e arrasto até o final. Beleza, dá para fazer isso, né? Mas tem uma maneira mais rápida de fazer. Tô aqui com a seleção na primeira célula, eu posso apertar o Ctrl e estou segurando. Agora com as setinhas do teclado, eu vou apertar, por exemplo, setinha para a direita. Olha o que aconteceu com a seleção. Ela foi deslocada aqui para a direita. Agora quer ver a seleção aparecer aqui na esquerda? Ó? Ctrl, setinha para a esquerda. Legal, né? E agora eu vou lá para o final da planilha. Ctrl, setinha para baixo. Ó, já cheguei no fim da planilha. Ctrl, setinha para cima. Dessa forma eu consigo navegar de modo bem fácil pela minha planilha do Excel. É só você apertar o Ctrl e as setinhas do teclado. Só que tem um detalhezinho. Se você estiver, por exemplo, selecionando nada, igual eu estou aqui, ó, selecionando uma informação, uma célula vazia, e eu apertar o Ctrl para a direita, de fato a seleção vai lá para o final da planilha, ó, Ctrl para a direita. Ó. Cheguei aqui na última coluna do meu Excel. Agora se eu apertar Ctrl para a esquerda, ele volta lá para o começo. Por que aqui na tabela ele fica limitado sempre dentro da área da tabela? Porque o Excel entende aonde tem células com informações. E aí ele vai se manter nesse intervalo. Mas, olha só, eu estou aqui com a seleção na esquerda, mas se eu apertar Ctrl para a direita, a minha seleção já aparece aqui para a direita, totalmente para a direita. E aí se eu apertar de novo, olha o que vai acontecer. Ctrl para a direita. Aí eu forço ele para ir lá para o final da planilha. Beleza? Então, basicamente, sempre que o Excel ele vê alguma célula com informação, ele vai parar nessa célula, igual a gente consegue, né? Por isso que a gente consegue navegar pela tabela sem ficar saindo do intervalo da tabela, sem ficar indo para o final da planilha. Mas, ó, estou no final da planilha, se eu apertar Ctrl para baixo de novo, aí sim eu forço o Excel a jogar a seleção lá para o final da planilha, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue navegar com Ctrl setas de forma bem simples pela nossa planilha. Outro atalho que tenho certeza que você vai gostar desse daqui é o Alt F1. Eu, inclusive, deixei aqui uma foto de um teclado por causa do seguinte, eu uso notebook, então eu preciso apertar, na verdade, 3 teclas. Tudo bem que é Alt e F1, mas para que eu, no meu caso, possa ter acesso ao F1 para os botões que ficam aqui em cima, eu também preciso apertar junto esse botão aqui, ó, Fn. Pode ser o seu caso, assim como é o meu. Pode ser que não seja, então faz aí o teste, tudo bem? De qualquer forma, é o Alt F1, o atalho aqui do teclado. O que ele faz? Cria gráficos de modo bem simples e rápido. Eu sempre precisei ficar criando muitos gráficos no serviço. Então, por exemplo, tinha dia que eu era um gráfico só, tinha dia que era 2, 3, 4, 5, para ficar colocando em relatório. Imagina só, todo dia você tem que ficar fazendo gráfico, muito chato, demora muito tempo, porque você tem que selecionar as informações, inserir, clicar no gráfico e escolher. Mas foi até que rápido. Mas imagina só você ficar fazendo isso toda hora. Então, o Excel tem um atalho, que é o Alt F1, que ele cria gráficos para você. A única coisa que você precisa fazer é selecionar as informações que você vai colocar no gráfico, igual eu fiz aqui, e apertar o Alt F1, pronto, gráfico na tela. Beleza? Então é muito mais fácil e simples. Ó. Com qualquer informação que você selecionar, Alt F1, o gráfico já está na tela. Então é um atalho que eu uso bastante, Alt F1, para criar gráfico de modo bem simples. Outro atalho que é muito interessante, como a gente já viu, Ctrl e setas, que a gente navega pela planilha do Excel. Agora, digamos que você não quer mais ficar navegando só pela planilha, mas, por exemplo, você gostaria de selecionar todo o intervalo aqui desse cabeçalho. Como é que dá para selecionar? É só clicar e arrastar com o mouse, igual você fez. Beleza, eu sei disso. Mas, digamos que você tem uma planilha muito grande, um intervalo muito grande. Sabe uma maneira mais fácil do que ficar usando o mouse? Usar setas e teclas do teclado. Então, olha que interessante. Se eu quiser deslocar da esquerda para a direita, Ctrl, seta para a direita. Da direita para a esquerda, Ctrl, seta para a esquerda. Mas, se eu quiser deslocar e ir selecionando tudo que eu deixei para trás, ir arrastando a seleção, ao invés de eu utilizar apenas Ctrl seta, eu também utilizo junto com o Ctrl o Shift. Ctrl Shift para a direita, olha que legal. Eu selecionei toda a primeira linha, olha que interessante. Agora, digamos que eu esteja aqui nessa última linha. Vou selecionar todo o cabeçalho. Ctrl Shift para a esquerda. Legal, né? E se eu apertar Ctrl Shift para baixo, também funciona. Deixa eu vir aqui, por exemplo, na coluna ID do produto. Ctrl Shift para baixo. Desci selecionando todas as células. E pensando nisso, dá para a gente selecionar todas as informações da nossa planilha de modo bem simples e fácil. Olha só, Ctrl Shift para a direita e agora Ctrl Shift para baixo. Pronto, selecionei todas as informações da minha base de dados. Bem mais fácil do que selecionar, fala a verdade, tudo com o mouse, né? Bem mais rápido, né? Um outro atalho bem legal, que eu sempre utilizo também, é o Ctrl U. O que o Ctrl U faz? Ctrl U, ele abre aqui esse menu
de pesquisa, de localizar e substituir as informações. Então, deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Aqui, vou pegar esse exemplo, ó, ômega 3. Tem 120 cápsulas, tem 60, mas veja que ele está com acento no O. Beleza, é isso mesmo, está certinho. Mas eu quero tirar o acento por algum motivo, preciso corrigir essa palavra. É um pouco difícil de eu fazer essa correção, por quê? Porque eu tenho vários produtos similares que são diferentes. Então, por exemplo, tem o ômega 3 120 cápsulas e o de 60. Não é a mesma coisa. Então, se eu usar um filtro, selecionar só o ômega 3, ele vai acabar selecionando 120, 60 cápsulas e várias outras quantidades que existem aqui. Então, não dá, por exemplo, para arrumar um, Ctrl+C, Ctrl+V em todo mundo. Não, vai dar errado isso. Então, uma maneira bem simples e fácil de eu, por exemplo, substituir as informações, Ctrl+U, vai abrir essa janelinha para mim. E aí, ó, localizar. Eu quero localizar, por exemplo, o ômega. Então, aqui, ó, ômega. E eu quero substituir por ômega sem acento. E aí eu posso clicar aqui, ó, substituir tudo. Vou clicar e olha o que vai acontecer. Beleza, ó, fizemos 46 substituições. Legal, então, ó, o Excel que fez para mim, não fui eu que fiz nada, né? Legal, deixa o Excel trabalhar para você. Uma outra maneira da gente usar esse Ctrl+U é da seguinte forma, ó. Ctrl+U, eu preciso localizar um item que eu não estou encontrando. Você pode deletar aqui as informações e aqui nesse caso você vai usar só o localizar, beleza? Então a gente apertou o Ctrl+U, esse é o atalho para abrir essa janela. Eu quero localizar o item que é, por exemplo, é o pré-treino. Vou colocar só assim, ó, pré-treino, beleza. Eu posso clicar aqui, ó, localize o próximo, e ele vai jogar a seleção no próximo item que ele encontrar, ou seja, no mais próximo ali da seleção que já estava, ou ainda posso clicar aqui, olha que legal, localizar tudo. Dessa forma vai abrir aqui para mim, aqui na parte de baixo, ó, posso até aumentar isso daqui, ó, uma lista gigante de todas as vezes que o Excel encontrou alguma coisa que esteja relacionado com isso que eu digitei, pré-treino. E aí veja que ele encontrou aqui, ó, pré-treino 300 gramas, 150 gramas, novamente o 300, mas veja que cada um está numa célula diferente, ó. Então eu já consigo localizar e visualizar só aquilo que eu quero encontrar, por exemplo. Consigo ver a planilha que ele está, qual que é a pasta de trabalho e qual que é a célula que cada um desses valores estão. Então o Ctrl+U é bem interessante porque ele abre, ó, Ctrl+U, essa janela aqui para a gente, onde a gente pode tanto localizar algum item, localizar todos os itens, ou ainda substituir, alterar alguma coisa de modo bem simples e fácil. O Ctrl espaço é um outro atalho que eu utilizo bastante. O que ele faz? Olha só, deixa eu clicar em qualquer célula, Ctrl espaço. Ele seleciona toda a coluna. Tá vendo? Então, não importa onde você esteja na sua planilha, Ctrl espaço vai selecionar toda a coluna. E se por acaso você tiver com 3 células selecionadas dessa forma aqui, ó, ele vai selecionar toda essa coluna que compõe essas 3 células. Então, ó, Ctrl espaço, selecionou toda essa coluna. Mas, e não estou entendendo, por que eu vou utilizar Ctrl espaço? Por que eu quero selecionar toda uma coluna? E daí? Para que serve isso? Por causa do seguinte, eu deixo te mostrar algo bem prático. Veja que aqui, nessa minha tabela, isso acontece muito, tá? Você tem aqui custo unitário, venda unitária e venda total. Eu preciso do custo total aqui também, ó, não tem. Então, eu preciso adicionar aqui uma coluna. E adicionar colunas numa planilha é algo que sempre acontece, é algo comum de se fazer. Adicionar colunas, ou ainda adicionar linhas, sem mexer nas fórmulas, também é comum de se acontecer. Como é que eu posso adicionar uma nova coluna aqui? Vou te mostrar com um atalho. Eu vou clicar, por exemplo, na coluna H, por quê? Porque sempre que a gente adicionar uma nova coluna, a coluna vai ser inserida na célula anterior. Então aqui eu vou clicar na coluna H, Ctrl espaço para selecionar toda a coluna, Ctrl espaço, e aí eu vou apertar o nosso atalho número 8, que é o Ctrl+. Ctrl+, e pronto, adicionei uma nova coluna de modo super simples. Olha que fácil adicionar colunas no Excel. Preciso adicionar uma coluna ali, ó, depois da coluna prateleira. Ctrl espaço, Ctrl+. Legal? Ctrl espaço, Ctrl+. Ctrl+ é o nosso atalho número 8, beleza? Aí, como eu já adicionei colunas, fica bem simples, né, da gente conseguir mexer na nossa tabela aqui no Excel. E, complementando o atalho 8, adicionei muitas colunas, não precisava disso. O que eu faço? Ctrl espaço, Ctrl menos, beleza? Então, Ctrl+, Ctrl menos. A gente consegue adicionar ou remover colunas e linhas também, que funciona. Aqui eu já consigo, então, ó, custo total, já consigo fazer esses cálculos, ó, igual unitário vezes a quantidade, Enter, e agora posso dar 2 cliques aqui na célula, 1, 2, pronto, já desceu aí para todo mundo, beleza? Então a gente aprendeu a utilizar Ctrl espaço e a gente viu uma aplicação prática do porquê que é interessante utilizar o Ctrl espaço aqui no Excel, junto com o Ctrl+ e Ctrl-.
Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Outro atalho que eu tenho certeza que você vai gostar desse também é o Shift espaço. Assim como o Ctrl espaço, que seleciona coluna, o Shift espaço ele seleciona linhas. E aí sempre surge aquela dúvida. Eu preciso adicionar novas linhas na minha planilha, mas eu tenho medo de mexer nas fórmulas e bagunçar a minha planilha. É muito provável que quando você usa o Shift espaço, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Shift espaço ele seleciona literalmente todas as linhas do Excel. Ele vai deslocar a sua planilha para baixo. E aí a fórmula pode ser que a referência seja mantida. Não vai perder, a referência vai se ajustar na sua planilha. Tudo bem? Então deixa eu te mostrar um exemplo prático aqui. Aqui a gente tem a venda total, mas digamos que eu queira adicionar aqui em cima, igual soma, 2 cliques, e vou somar aqui vários valores. Até aqui, por exemplo. Estou somando aqui um punhado de valores. Tudo bem? Até esse valor aqui, 3.283. Vou apertar o Enter. Esse daqui é o resultado. Deixa eu até marcar aqui de amarelo essa célula para a gente lembrar dela. Então a nossa soma está indo até aqui, beleza? Dá para a gente conferir de novo, chique, até aqui. Digamos que por algum motivo eu preciso adicionar aqui uma linha aqui no meio, referente à data 6/1. Veja que eu tenho 5/1 e 7/1, mas aí eu esqueci de adicionar o 6/1. Preciso colocar aqui no meio. É bem simples a gente fazer. Eu vou clicar aqui na linha 7, Shift, espaço, selecionei toda a linha, então esse é um dos motivos da gente utilizar Shift espaço, e eu utilizo pra caramba, tanto o Ctrl espaço, quanto o Shift espaço. Então apertei Shift espaço, e agora eu vou apertar aqui, como a gente já aprendeu, Ctrl mais. Veja que eu adicionei uma nova linha, tudo bonitinho, com a formatação, com tudo. E, será que bagunçou a fórmula? Vamos verificar. Olha só, estava vindo até aqui, correto? Será que bagunçou? Deixa eu dar 2 cliques aqui. Não, olha que legal. Então continua puxando da forma correta. Então veja que quando a gente usa o Shift espaço para selecionar todas as linhas, a gente não bagunça fórmula nenhuma no Excel. E o mesmo raciocínio se aplica lá também ao Ctrl espaço, tudo bem? Para selecionar várias colunas, é a mesma coisa. E agora se eu quiser deletar toda essa linha aqui, Shift espaço para selecionar tudo e, como a gente já aprendeu, Ctrl menos. Beleza? Então, dessa forma a gente consegue aí navegar pela planilha, adicionar colunas, adicionar linhas, remover colunas, de modo bem simples e fácil. Agora, o último atalho aqui para a gente ver é o Ctrl ponto e vírgula. O Ctrl ponto e vírgula, sabe o que ele faz? Ele insere dentro da célula que você selecionou a data de hoje, a data do seu hoje. Então, olha que interessante. Ctrl ponto e vírgula, Enter. Já preenchi uma data. Me fala aí, quem que preenche data mais rápido? Eu, de forma manual, 5/8/2023. Enter. Ou Excel, olha só. Ctrl, ponto e vírgula, Enter. Acabou. Então é isso aí. Deixa o Excel trabalhar para você. Eu tenho certeza que agora com esses 10 atalhos, na verdade deu até um pouquinho mais, né? Mas não tem problema. Com esses 10 atalhos aqui, que na minha opinião são os melhores de todos aqui no Excel, aqui eu uso sempre, porque me ajuda muito no meu dia a dia. E se você tem algum atalho que você também usa bastante, que eu não citei aqui, deixa aí nos comentários, porque assim eu até consigo trazer uma parte 2 aqui desse vídeo, e aí a gente vai completando um top 20, top 30, top 100 atalhos mais legais aqui do Excel. Beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo.